Este é uma vídeo revisão dos GoBots Leader One. Leader One é o líder dos Guardiões do planeta Galvatron, os Guardians, que ele é o maior inimigo do Cycle, o líder dos Renegados, que defende Galvatron dos Renegados e seguiu o Cycle e os aliados até ao planeta Terra de modo a impedir que o conquiste. E esta figura de ação vintage, fabricada pela Bandai, foi a primeira das primeiras figuras de ação que a Bandai lançou quando os Golbots apareceram em 1984, em setembro de 1984, na televisão. O modo alternativo dele, como podem ver, é um jato F-15, que, vamos ver mais perto, como podem ver, só apoiar um pouco mais, peço desculpa, como podem ver o cockpit, aqui no cockpit, plástico transparente que tem aqui, parece um autocolante e o cromático. Ele tem aqui mais autocolantes e esta secção está pintada de cinzento. Tem aqui alguns detalhes moldados, não muitos. Como podem ver aqui, a asa esquerda e também a asa direita. Aqui toda esta secção, as asas de trás, as asas de lado e os propulsores, como podem ver, pintados de preto. Depois por baixo, como ela é, tem aqui algumas informações moldadas e tem 4 trens de aterragem. E com os trens de aterragem ele rola bastante bem, como podem ver. E para comparação, só endireitá-lo, para comparação vou compará-lo com o renegado Pincer. E como podem ver, dois veículos voadores muito diferentes. Eu, entretanto, consegui arranjar uma das asas do Pincer, como podem ver. Só falta a outra asa. Críticas em relação ao Leader One. Nomeadamente, como podem ver, o esquema de cor que ele tem é totalmente diferente, está muito gasto, porque o esquema de cor deveria ser este cinzento e ele acabou por ficar castanho, infelizmente, como podem ver, não está nada bom, mas pronto, não se pode fazer grande coisa. O cockpit, como podem ver, vai para baixo. A forma que eu faço para não ir para baixo é a partir destas peças, aos lados do cockpit, faço desta forma, mas não é o suficiente todo para não cair. E depois, às vezes, esta parte de trás, como podem ver, movimenta-se facilmente, assim como as asas. Fora isso, eu gosto muito do Jato F-15 e eu gosto bastante do Leader One porque ele transforma-se num jato F-15. Lá está, sem contar com os defeitos que ele tem, o jato F-15 está muito, muito bom. Eu gosto mesmo da forma como ele acabou por ficar. Vamos transformá-lo em modo robô. Primeiro, a fazer, vamos colocar estas asas para baixo, assim. Podem ver aqui a ranhura tem articulação. Vamos pô-las para baixo desta forma. Estas asas vamos pô-las para a frente. Sim, desta maneira. Depois vamos esticar toda esta secção e quando esticamos, os propulsores vão para dentro, como se pode verificar. Esticamos até aqui, assim. Depois, esta secção nós vamos esticar também para os lados, como podem ver aqui a articulação, e tem aqui a articulação esférica. Movimentamos e baixamos. E depois o cockpit, vamos colocar para trás, assim, desta forma. Depois de tudo já estar em ordem, aqui temos o Leader One transformado em modo robô. O modo robô dele está muito idêntico como na série e eu gosto bastante da forma como este modo robô fica. Lá está, os Cobots apareceram na televisão uma semana antes dos Transformers, apesar das figuras já existirem. Eu não desgosto do modo robô dele, mas se eu tivesse de escolher entre o modo robô do Leader One e dos Seekers dos Transformers G1, prefiro mil vezes os Seekers. E vamos ver o Leader One mais perto, só apoiar um pouco mais para verem melhor a cara dele. A cara é diferente, como podem ver, ele tem um visor, tem um painel na boca, pintados de cinzento. O painel está pintado de dourado, assim como o visor. A cabeça está pintada de cinzento. Tem estes painéis
aos lados da cabeça. A cara dele é diferente, ele tem sensores ópticos e tem boca, mas pronto. Como podem ver aqui o tronco, da parte do modo alternativo, aqui o abdômen pintado preto com autocolante. Aliás, não está totalmente pintado preto, peço desculpa, está com autocolante azul com vermelho e faixas pretas. Como podem ver, o ombro direito dele, que é uma das partes, a parte direita que está ligada ao cockpit. Podem ver o braço, tem aqui o trem de aterragem atrás e o punho fechado, punho com 5 dedos. O braço esquerdo exatamente igual ao braço direito. As pernas estão pintadas de preto por cima e por baixo. As pernas são a parte de trás do jato F-15, com os propulsores, as asas, depois atrás. Como podem ver a figura, a cabeça dele, o cockpit fica nas costas a formar uma espécie de mochila. Como podem ver, os trens de aterragem, as pernas, atrás com as asas do jato F-15. E tem aqui os trens de aterragem do jato também. Mas está muito, muito original. O modo do robô dele está bastante original e eu gosto. E ele tem diecast, tem metal fundido, basicamente o tronco e aqui as pernas são feitas de metal. E em termos de articulação, ele não tem articulação na cabeça, mas tem articulação esférica nos braços, podemos movimentar no ângulo de 360 graus, podemos movimentar desta forma para o lado, se quiserem. Devido à transformação, podemos movimentar os ombros assim desta forma. Não tem articulação na cintura e não tem articulação sequer nas pernas, só se for para movimentar desta maneira. Ele é basicamente uma estátua, não tem mais articulação. E nem traz acessórios tão pouco, como a grande maioria dos GoBots. E para comparação, eu vou compará-lo com o Guardian Good Night. Como podem ver, é ligeiramente mais alto. E vou comparar com o seu arqui-inimigo, o Psykill, dos Super GoBots. Obviamente não é uma boa escala, mas estão aqui os dois líderes dos GoBots, dos Guardiões e dos Renegados. Existe a versão desta escala do Psykill, mas infelizmente não encontrei até agora. Mas não desgosto da versão original que tenho. Críticas em relação ao Leader One. Lá está, o esquema de cores, como podem ver, ele está castanho, não está cinzento, é a maior crítica que eu faço da figura. Depois, ele descai com alguma facilidade, como se pode verificar. Ele tem as asas à frente, mas se as asas estivessem mais para baixo, quando ele não iria descair, as asas ficavam no sol, como podem ver, tem aqui este espaço, mas pronto. A cara dele não está idêntica como no desenho animado e depois a articulação está solta na figura. Mas fora isso, eu gosto do Leader One. Lá está, ele transforma-se num jato F-15 que lembra muito os Transformers e o Leader One, no geral, é um dos meus GoBots favoritos. Eu também gosto bastante dele. Mais uma vez, eu gosto do jato F-15, tem uma boa transformação, diferente dos Seekers, mas a transformação do cockpit não deixa de ser igual, fica para baixo, mas em vez de ficar no peito, fica nas costas. Não tem uma boa, não tem mais articulação, é pena, mas tem uma articulação básica. O esquema de cores é que é a maior crítica que faço, mas o design dele está muito bom. Não desgosto mesmo nada do design do Leader One. E se gostam do Leader One, se este é o vosso GoBot favorito, eu recomendo-vos. Eu comprei-o no Facebook a um vendedor de brinquedos. Eu nunca tinha visto o Leader One nem mais nenhuma outra plataforma, mas no eBay, Amazon e também na Vinted vocês conseguem encontrá-lo facilmente, selado ou não selado. Mas assim que eu tiver também, tenciono adquirir a versão do Super GoBot para juntar ao Psykill para a escala ficar equilibrada. E aqui tem, malta. Já sabem, subscrevam, comentem, ponham gosto, qualquer coisa, é só dizerem.
E aqui tem. Este é uma vídeo revisão dos GoBot Leader One. Espero que tenham gostado e até à próxima!